Yeah, obrigado. Dr. Emmanuel, could you please, or one of the students, open the class, please, in prayer? Shalom, amados irmãos, poderá um irmão voluntário fazer a abertura da aula com uma oração? Podemos orar, doutor Emmanuel? Sim, podemos sim. Pode avançar? Tá certo. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, nós entramos em Sua presença através da nossa humilde e simples oração. Pai, damos-te graça por nos ter reunido uma vez, Senhor, meu Deus, participarmos da. Pai, quero abençoar a aula hoje, quero abençoar seus filhos, Senhor, meu Deus, que estão aqui conectados, uns para aprender e outros claramente, Senhor, meu Deus, na posição de instrutores ou na posição de professores. Senhor, nós oramos nesta hora para que o Senhor possa abençoar a todos que estão aqui conectados nesse exato momento, aos estudantes, Senhor, uns que estão já aqui e os outros fora, provavelmente ainda por entrarem para esta aula. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós oramos e queremos pedir que o Senhor possa inspirar os professores, Senhor, meu Deus, que estão lá do outro lado instruindo. Permita, Senhor, meu Deus, que no abrir e fechar das suas bocas, Senhor, suas vozes possam ecoar muito mais do que, Senhor, meu Deus, simples inclinação didática, mas o teu Espírito possa fluir de modo a alcançar-nos. Pai, quero abençoar a aula desde o começo até o final. Permita que por sua infinita misericórdia, os nossos meios possam ser, Senhor, meu Deus, completamente abertas, ativadas, Senhor, em relação à aula. Obrigado por tudo, Senhor, meu Deus, queira abençoar-nos. No nome de Jesus, entregamos a aula de hoje em suas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Obrigado, Brother Antonio. Now, what I'd like to do, Dr. Emmanuel, is recap very briefly from last week. We looked at the ascriptions. What was Jesus called? And the slide should be on the screen. Portanto, vamos fazer um resumo daquilo que era semana passada, naquilo que aprendemos, né? E temos aqui alguns versos que estão aqui logo no ecrã. So we saw rather last week that Jesus was worshipped because he's God by men and by angels. Portanto, aprendemos na semana passada que Jesus Cristo era adorado porque ele era Deus, por homens e por anjos. And we saw from various references in John's Gospel that he claimed to be God. E vimos em muitas referências que ele é Deus. His friends recognized him to be God, and that is also to be found in John's Gospel. No livro de João, vemos que os amigos deles reconheceram também que ele era Deus. And let's go on to the next slide. And this class, we're going to look at, here's just slide is coming up, a study called types. It's like a type is like a picture of something in the Old Testament that's fulfilled in the New Testament in the life of Christ. Então, nessa aula, vamos falar acerca de tipos. Tipos, posso voltar a dar um exemplo das coisas que aconteceram no Antigo Testamento, ou foi revelado no Antigo Testamento e foi realizado, ou se cumpriu no Novo Testamento. Right. In the science of theology, that's the study of God. The type properly signifies the preordained, that's what was ordained before, representative relation with certain persons and events in the Old Testament. Praticamente vamos ver aquilo que na teologia significa como que é mencionado como eventos e como acontecimentos. Of the Old Testament bear
to correspond in the same, that's the same people and events in the New Testament. No Antigo Testamento vamos ver as pessoas e também vamos ver os eventos que apareceram no Novo Testamento. But mostly in this class, we're going to be looking at types or pictures of Jesus in the Old Testament, which is fulfilled, as we're going to see in many cases, in the New Testament. Nessa aula de hoje, vamos ver algumas revelações ou imagens de Cristo que apareceram no Antigo Testamento e que foi cumprido e revelado no Novo Testamento. And we're going to look at types of Christ found in the Pentateuch of Moses. That is the first 5 books of the Bible. Então, vamos ver alguns ensinos que foi daquilo que podemos imaginar que era relato ou imagem de Cristo encontrado no livro de Gênesis. So Adam is a type of Christ. Christ, head of the new creation, and Adam was of the old creation. Por exemplo, de Adão. Adão era um tipo de Cristo do Antigo Testamento e Jesus Cristo da antiga criação e Cristo da nova criação. So what I'm going to do, Dr. Emmanuel, is some of the references I'm going to look at with the students, and some, to save time, we just be quoting and they're going to be looking on their own. So let's first of all look at Genesis 5 and verse 1, Portuguese version, por favor. Vamos ler o livro de Gênesis 5, versos 1, versão português, por favor. Please read that. Por favor, leia. Gênesis 5:1, certo? Sim. Diz assim a palavra. Doutor Emmanuel, desculpa, só para me confirmar. Gênesis capítulo 5, versículo 1, certo? Sim. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou. E os abençoou. Verse 1, brother. Solo verse uno, only verse 1. Ok. Ok. Somente o verso 1. Yeah, we'll come on to 2 another time. Obrigado, yeah. So let us look at the cross-reference confirming this in Romans 5 and verse 14. Podemos abrir o livro de Romanos 5 e passa por versos. Romans 5 and verse 14. Verso 14. Romanos 5, versos 14. Romanos 5:14. Yeah. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Obrigado. So we see there that you got Adam in the Old Testament, and Jesus, Adam, the second Adam, that is the new. Hang on a minute. Yeah. So Adam, and transgression or sin of Adam, who is a type of he who is to come, referring to the second Adam, who is Jesus. Portanto, podemos ver ali exemplo onde o segundo Adão, né, que está sendo figurado, que é Jesus Cristo, sendo revelado nesse verso. Then the other reference is 1 Corinthians 15 and 22. The students can look at that on their own. Right, B or number 2, animal sacrifices. And the reference for that is to be found in Genesis chapters 3 and 4. That the students can look on their own to save time. Podemos ver também a figura de Cristo encontrado em sacrifício de animais
Isso podemos ver no livro de Gênesis 3:4, mas isso depois podem fazer a leitura. Right, obrigado. So the coat of skin indicates sacrifice for covering. Blood sacrifice is the only acceptable sacrifice. Portanto, o sacrifício de sangue, né, é considerado o único, como o único sacrifício. Obrigado, yes. So 3, Noah's Ark, which the account is to be found in Genesis 6, chapter 6 to chapter 8, and the students can read that on their own in their own time. Também temos a Arca de Noé, que pode ser encontrado no livro de Gênesis 6, versos 8. Isso também os estudantes podem ler depois. Right, please with me, we just look at two references here. Please turn with me to Genesis 6 and verse 14. Podemos abrir a Bíblia no Gênesis 6, versos 14. Gênesis 6, versos 14. Gênesis 6:14. Sim. Yeah. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Right, obrigado, brother. Yes, so, and now can we please turn to 1 Peter 3, verses 20 and 21. Então vamos abrir o livro de 1 Pedro, versos 20. 1 Pedro, capítulo 20. Desculpa, 1 Pedro, versos 3. Capítulo 3, versos 20 e 21. Primeira Pedro 20:21 diz assim: os quais no tempo foram rebeldes, a longanimidade de Deus esperava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo, não do despojamento, da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Obrigado, brother. So, we see, read Hebrews 11:7 on your own. That's the commentary from Hebrews 11 on that passage. So, we see for Noah's Ark, Peter says, is a type of Christ as a salvation from judgment. Portanto, podemos ver na Arca de Noé, Pedro diz que é uma salvação, é uma salvação de um julgamento. Obrigado. So, the next type of Christ in the book of Genesis is Melchizedek. O outra figura de Cristo é Melquisedeque. And this is a type of Christ, and we're going to look at the references in a minute. This is a type of Christ as a resurrected king, and priest. Portanto, é a figura de Cristo ressuscitado como rei e sumo sacerdote. Please let us read in Portuguese, Genesis 14 and verse 18. Podemos ler na versão portuguesa, versos do livro de Gênesis 14 a 18.
Gênesis 14, versos 18. Um voluntário para fazer a leitura? Dr. Emmanuel, I think you all are having some connectivity problems there. Yes, I think so. Yeah, it's nobody's fault. It's just one. I know I mean, I get it from our government. I've informed Dr. Charles. Oh, hang on, brother's back. Brother's back. Anyway, yeah, we do the best we can for a few minutes with the connectivity situation. We understand that entirely. Perhaps Dr. Emmanuel would be kind enough to, where were we? Oh, yeah. Okay. If you could please read Genesis 14 and verse 18. Uh, tem, podemos abrir a Bíblia no livro de Gênesis 14, versos 18. Yeah, the brothers are back. Podemos abrir a Bíblia no livro de Gênesis 14, versos 18. Podemos abrir a Bíblia no livro de Gênesis 14, versos 18. Gênesis 14, 18. Sim. Diz assim, Gênesis capítulo 14, versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Obrigado. Okay. And then let us read Hebrews 6 and 20. Podemos ler Hebreus 6, 20. Hebreus 6, 20. Diz Sim. assim a palavra, onde Jesus, nosso percursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Obrigado. And also let us read Hebrews chapter 7, verses 23 and 24. Amém. Vamos ler o livro de Hebreus 7, versos 23 a 24. Dr. Emmanuel, I think Brother Antonio's having some connectivity problems. Would you be kind enough to read, Capítulo 7, Dr. Emmanuel, would you be kind enough to read, in addition to that, let's read Hebrews 7 and 21. Okay. Doutor Emmanuel? Sim, pode fazer a leitura. Mas este, ele que lhe disse, eu só queria confirmar, é que a rede tende a oscilar um pouco, então por isso sempre pergunto qual é o versículo, só para não ler versículo. Mas ele já Hebreus, orientou, 21 e 21. Yeah, obrigado. Uhum. Então diz assim, mas este, com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Obrigado. Yeah. So, yeah, I know you got a challenge with the connectivity there. Thank you for reading that. Obrigado. So, in this we mentioned it's a type, yeah. And Psalm 104, sorry,
Psalm 110 verse 4, read on your own. Isaac we see is a type of Christ as obedient to death. Portanto, o Salmos 110, versos 4, vão ler sozinhos. E em Isaac conseguimos ver que é a figura de Cristo que é obediente até a morte. So please turn with me to Genesis 22 and verse 9. Podemos abrir ali o livro do Gênesis 22, versos 9. Gênesis 22, versos 9. Gênesis 22, versículo 9, diz assim, a palavra, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e arrumou a Isaque, seu filho, e deixou-o sobre o altar, em cima da lenha. Obrigado. So we see in the Genesis the great account on Mount Moriah when Abraham was going to sacrifice his son Isaac. This is a type of picture of God the Father being Abraham and Isaac being a type of Christ in the sacrifice on the cross. Portanto, conseguimos ver nesse verso o Abraão sacrificando o seu filho no altar. É uma imagem, uma fotografia em que Deus está sendo representado por Abraão e Isaac está a representar Jesus Cristo, a figura de Jesus Cristo. And lastly, in the book of Genesis, Joseph is a type of Christ. Please turn with me to Genesis 37 and verse 2. Podemos abrir a Bíblia no livro de Gênesis 37, verso 2. Gênesis 37, verso 2. Gênesis 37, 2, diz assim, estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bilha e com os filhos de... Desculpas, é Gênesis 37, verso 2, certo? Mm-hmm. Sim, Achei que sim. estivesse a me interromper, desculpa. Essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bilha e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles ao seu pai. Oh, regard. So we're now going to look at types in the book of Exodus. Portanto, agora vamos ver figuras no livro de Êxodos. And Moses is a type of Christ as deliverer and prophet. Please turn with me to Exodus 2. Please read Exodus 2 and verse 2. Portanto, Moisés é uma figura de Cristo como um libertador e um profeta. Por favor, vamos abrir o livro de Êxodos 2. Êxodos 2, versos 2. Êxodo 2, 2. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Oh, regard, yeah. And the next type is the Passover, Christ our Redeemer. So the next type is Jesus Christ our Redeemer, and that type is seen in the Passover. E podemos ver também Jesus Cristo como nosso Redentor.
Please read Exodus 12 and verse 11. Temos de abrir o livro de Êxodo 12, capítulo 12, verso 11. Êxodo 12, 11. 12, 11? Yeah. Mhm. Eu acho que não tem. Oh, desculpa. Eu estava no Levítico. Êxodo 12, 11. Diz assim a palavra do Senhor. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Obrigado. And we see the fulfillment of that type in or explanation 1 Corinthians 5 and verse 7. Podemos ver também o cumprir dessa revelação em 1 Coríntios 5, verso 7. One Corinthians 5 and verse 7. 1 Coríntios 5, verso 7. Desculpa. 1 de Coríntios 5, 7. Sim. Tá certo. Diz assim a palavra. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado. Amen. Or as you say in Portuguese, amena. So we see that Christ, our Passover, was sacrificed for us. Portanto, conseguimos ver que Jesus Cristo foi sacrificado por nós. Obrigado. So let us now read. We're going to probably finish with this. Hebrews, the parts of the tabernacle are types. Please read Hebrews chapter 9 and verses 2 down to verse 10. Vamos ver a figura do tabernáculo. Devemos abrir a Bíblia no livro de Hebreus 9, versos 2 a 10. Hebreus 9, capítulo. versos Hebreus 2 a capítulo. 10. Amém. Hebreus capítulo 9, versículo 2, 2, 2 a 10. versículo 2. 10. 2. Diz o seguinte a palavra de Deus. Porque Yeah. um tabernáculo. Amém. Amen. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa, e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. 3. Mas, depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. 4. Que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro em que continha a maná, e a vara do Arão, que tinha florescido as tábuas do concerto. 5. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propicitório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. 6. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. 7. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não se sangue,
não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. 8. Dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. 9. Que é uma alegoria para o tempo presente em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço. 10. Consistindo somente em manjares e bebidas a várias abluções e justificações da carne impostas até ao tempo de correção. Amém. Amen. Obrigado. Thank you, Brother Andres. A long passage. So we go through this quite quickly and finish off. Firstly, the altar of brass is a type of the cross upon which Jesus was offered, referenced to Exodus 27, verse 1. Students can read that on their own. Portanto, podemos os estudantes fazer a leitura, né, do lado do braço que foi uma figura da cruz de Cristo que foi oferecida. Podemos ver isso depois no livro de Êxodo 27:1. Yes, so the altar of incense is a type of Christ, our intercessor, through whom our prayers and praises ascend. That means go up to God. Portanto, o altar dos incensos também é a figura de Cristo, por exemplo, intercessores que ascendem, que as suas orações ascendem a Deus. And the references are Exodus 30, verse 1, John 17, 1 to 26, John 13, 15, and Revelation 8, 3 and 4, and that the students can read on their own. As referências estão no livro de Êxodo 30, capítulo 30, verso 1, João 17, versos 1 a 26, e João 13, versos 15, e Apocalipse 8, versos 3 a 4. E os estudantes podem ler mais tarde. Right. Now, number 4, Katra, is the mercy seat, which is Hebrews 9, which we've read already. Portanto, mercy seat, what is mercy seat, Pastor Dr. Paul? What it was, Dr. Emmanuel, in the tabernacle, there was a mercy seat. And in Okay. Hebrews 9, it's just a copy or a picture of the mercy seat in heaven. So when Jesus ascended, the precious blood of Jesus was placed on the mercy seat. So that's why we're no longer under God's judgment for sin. Amen. Portanto, o Pastor Paul estava aqui a dar um exemplo daquilo que é mercy seat. Ele estava a dizer que o segundo a Bíblia, né? Mercy seat. Conseguem ouvir? Fazia parte da arca da aliança, né? Lá onde tinha aquela estrutura dos querubins. So basically, Dr. Emmanuel, what we're doing is from the tabernacle, we're showing the students they're all types of pictures of New Testament truth. They're all fulfilled in the New Testament in Christ, you see. Portanto, estamos a dar alguns exemplos das figuras que estão no tabernáculo, daquilo que se mostra ou se revela a imagem de Cristo. Oh my God, yeah. So number 5, the golden candlestick or lampstand is a type of Christ our light. Exodus 25:31 compared with 1 John 4. We've read that already. And Isaiah 11:2. But those references the students can read on their own.
Portanto, podemos, os estudantes podem ler mais tarde acerca das lâmpadas, né, que estavam dentro do tabernáculo, que também representam a luz de Cristo. Podem ver mais tarde no livro de Êxodos 25, 31 e João 1, versos 4. Yeah, obrigado. And number 6, the laver of regeneration is the type of cleansing from, type or picture of cleansing from defilement, you know, from sin and the filthiness of the world system and all that. I didn't get you, Dr. Paul, can you please repeat? The laver of the laver of regeneration is a type of cleansing from defilement. That means from sin and from the world system and all that sort of thing. Portanto, conseguimos ver também que nós, em Cristo, nós somos purificados naquilo que são os nossos pecados, né? E também contra o sistema do mundo, né? And the references for that are Exodus 30 and verse 18, John 13, 2 to 10, that the students can look on their own, and the others we'll look at together. Portanto, podemos mais tarde os estudantes lerem o livro de Êxodos 30, 18 e também João 13, 2. Right, obrigado. Now please turn with me and let's read Ephesians 5 and verses 25 down to 27. Podemos abrir o livro de Efésios, versos 5, capítulo 5, versos 25 a 27. Efésios capítulo 5, versículo 26 a 27. Diz o seguinte a palavra de Deus. 26. 25 a 27. 25 a 25 27. a 27. A palavra de Deus diz o seguinte: Vós, maridos, amais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. 26. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém. Amen. Obrigado. And we see the work of the Holy Spirit is sanctification, holiness, and that so on a daily basis, the work of the Holy Spirit within us is making us Christ-like. Nós podemos ver aqui que o trabalho do Espírito Santo é nos santificar e de uma forma diária, nosso dia a dia, o trabalho do Espírito Santo é nos tornar cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Now, please turn with me to 1 John chapter 1 and verse 9, and please read 1 John 1 and verse 9. Podem abrir o livro 1 João, capítulo 1, versos 9. 1 João, capítulo 1, versos 9. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Diz o seguinte a palavra de Deus: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Amen. Yeah, so we see that Jesus forgives us our sins. Podemos ver que o Senhor Jesus Cristo, ele perdoa os nossos pecados. And number 7, showbread. The showbread is a type of Christ as bread of life, and the reference is Exodus 25:30 that you can read on your own. Jesus Cristo é o pão da vida e nós podemos ver isso no livro de Êxodos 25, 30. Isso mais logo. Obrigado. And the last is the veil in the temple. It's a type of Christ's body rent, that means torn, through which we have access
to God. Dr. Emmanuel, you're on mute. Podemos Yeah. ver por último o véu, né? Que representa o acesso, né? Que representa que o corpo de Cristo representa, né? E também que é acesso para Deus. Podemos ver isso no livro de Êxodos 26:31. Right, obrigado. And the references for that is Exodus 26 and 31. That describes the veil or curtain in the temple. Matthew 26 and 26, the students can read on their own. Let us please read together Matthew 27 and verse 50. O verso de Mateus 26, os estudantes podem ler depois, mas peço para abrir o livro de Mateus 27, 50. Livro de Mateus 27, 50. Oh, and brother, can we read verses 50 and 51 as well? 50 and 51 as well. Livro de Mateus 27, 50 e 51. Um voluntário, irmãos, para fazer a leitura no livro de Mateus 27, 50 e 51. Assim diz a palavra do Senhor. Amém? Assim Mateus diz a capítulo palavra de 20. Deus. Mateus 27, 50. Mateus 27, 50, 50. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Obrigado. And in closing, Hebrews chapter 10 and verse 20. Hebrews chapter 10 and verse 20. Para fechar, livro de Hebreus 10, versos 20. Livro de Hebreus 10, versos 20. Não percebi? Vamos fazer a leitura no livro de Hebreus 10, versos 20. Hebreus 10, 20. Diz assim a palavra. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu. Isto é, do seu corpo. Temos, pois, Obrigado. grande... Ok. Mhm. Yeah, okay. So did Pastor Tommy finish? Dr. Yes, Emmanuel? That's finished. yes. Yeah, obrigado. Yeah. So we read in the Exodus, sorry, we saw in Matthew that when Jesus died, at the same time, the veil or the curtain in the temple was split in two. Conseguimos ver que quando Cristo morreu, o véu se rasgou. And the curtain or veil in the temple represented sin. On one hand, you got God who is love, who is holy. On the other hand, you got man who is sinful. So the veil or curtain represents sin. Portanto, o véu representa o pecado e a divisão do véu, quando se rasga, uma parte representa Deus, outra parte representa o homem pecador. So it says in Hebrews, when Jesus died on the cross, because of the sin of the world, your sin and my sin was laid upon the crucified Jesus, sin was dealt with, and now through Jesus and his death on the cross, we have free access into the presence of God. Portanto, como diz a palavra aqui, quando Cristo morreu,
né? Ele, Cristo, na verdade, morreu por nós. E porque ele morreu por nós, agora nós temos acesso a Deus através dele. Obrigado. Okay, well, we've done a lot of material today, a lot to digest. Finish there, and some of the students have just joined us. Dr. Charles, excuse me, I've still got a cough. Dr. Charles, before we finish today's class, do you want to give the students any paper to write or any comments you'd like to make? Well, it's Dr. Charles, yeah. Yeah. So please read the book on the life of Christ. Portanto, peço para fazer a leitura acerca da vida de Cristo. And also write 2 to 3 pages about the life of Christ. E também escrever entre 2 a 3 páginas da vida de Cristo. About his birth, acerca do seu nascimento, about his teaching, acerca do seu ensino, about his mention his miracle, his power. mencionando o seu poder e seus milagres. Write that how Jesus is mentioned in the Old Testament, like our teacher was teaching. Mencionar como Jesus Cristo é mencionado no Antigo Testamento, como o nosso professor estava ensinando. Then his death on the cross, why it was so important. Sorry, Dr. Charles, on the cross. Jesus' death on the cross and the importance of his death. A morte de Cristo na cruz e a importância da sua morte. And his resurrection, his second coming. E a sua ressurreição e a segunda vinda. So it's a lot of things to write. Portanto, tem muita coisa para escrever. But you know, all of us, we know the life of Jesus. Portanto, nós sabemos que todos nós conhecemos a vida de Cristo. So it's easy to write. Por isso que é simples para escrever. But don't just focus on one thing. Just pick all different aspects of Jesus's life and write down from birth to his second coming. Mas não se foca apenas com uma coisa da vida de Cristo, né? Foca-se de uma forma geral a partir do seu nascimento até a sua segunda vinda. And if you can write down how Jesus is so unique. E também pode escrever da forma que Jesus Cristo é único. So I think this will be really a great blessing, and that will help you to have overview, personal overview. Portanto, isso creio que vai ser uma grande bênção e também isso vai te dar uma visão. Yeah. When we hear some information is different as compared to what we write down with our own writing, with our own thoughts. Quando a gente ouve alguma informação, é diferente quando a gente escreve com aquilo que é aquilo que está em nós e que está no nosso pensamento. It's more concrete. É mais concreto. And of course, what a wonderful life of Jesus. Yeah. E portanto, que maravilhosa a vida de Cristo. It's so meaningful. É muito significativo. And I believe it will bless your life. Creio que vai abençoar a sua vida. Great. Is it good, Dr. Paul? Super, yes. So before we conclude, after this class,
I know we talked to Dr. Emmanuel yesterday, Dr. Charles. Do we need to discuss anything else with Dr. Emmanuel, or we completed the discussion yesterday? We completed the discussion. We completed, okay. Yeah. So the only remaining thing to do, as we usually do, I do anyway, I don't know if other people, is conclude the class in prayer. I like Yeah. to start in prayer and I like to conclude in prayer because that adds a spiritual note to things. Well, I think it Beautiful. does anyway. So, Dr. Emmanuel, if you would be kind enough, I don't know, you or maybe some of the students have joined us. Perhaps one of the students will be kind enough to close the class in prayer. First of all, está a pedir para um dos estudantes que quer se voluntariar para poder fechar a aula com uma oração. Pode orar. Sim, desculpa, antes da oração, queria pedir, acho que o título cheguei atrás, acho que entrei depois de uns 5 minutos da aula ter iniciado. Queria saber do que nós estávamos a falar, o título do nosso estudo de hoje. Amém. Okay. O título falava da figura de Cristo, Amém. da Amen. figura de Cristo na Bíblia, encontrado no Antigo Testamento e no Novo. Amém. Awesome. God Estava a bless dar you. alguns exemplos. Have a wonderful evening. Bye-bye. Bye bye.